Hoje eu gostaria de ler e explorar uma das parábolas mais significativas ensinadas por Jesus, a parábola do semeador. Essa parábola nos traz lições profundas sobre a maneira como recebemos a palavra de Deus em nossas vidas e os desafios que temos que enfrentar para manter a palavra em nosso coração e darmos frutos. Então, vamos mergulhar nessa linda passagem inspiradora deixadas por Cristo para nós? Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Sou muito grato por você estar aqui e seja muito bem-vindo. Queria começar este vídeo convidando a você a imaginar-se caminhando ao lado de Jesus, enquanto ele compartilha essa parábola com uma multidão ávida por ouvir suas palavras de sabedoria. Vamos nos colocar nesse cenário e ouvir atentamente o que ele tem a nos ensinar? A palavra de Deus nos afirma que Jesus estava em um barco à beira-mar e havia uma multidão ali prontos a ouvirem o que Jesus tinha a dizer. Em Mateus capítulo 13, do versículo 1 a 9, ele diz: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa parábola, Jesus nos mostra diferentes tipos de solo, que representam diferentes tipos de corações e diferentes atitudes ou reações diante da palavra de Deus. E logo adiante deste texto, exatamente a partir do versículo 19 do mesmo capítulo, o próprio Cristo nos dá o discernimento do que ele queria dizer com essa parábola. E ele começa então a explicar aos seus discípulos. Em Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 19, ele diz: Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. No primeiro solo mencionado na parábola, Jesus descreve que algumas sementes caíram à beira do caminho e foram prontamente devoradas pelas aves. Este solo representa uma condição de coração endurecido, onde a palavra de Deus não consegue penetrar e frutificar. Este caminho refere-se a um espaço compactado, trilhado pelos passos das pessoas ao longo do tempo. Essa área ela é desprovida de solo macio e do preparo para o plantio. Quando a semente cai nesse solo, ela não tem a oportunidade de penetrar e encontrar o ambiente propício para germinar e crescer. Então, esse solo à beira do caminho, diz o Cristo, que são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem ou não a recebem em seus corações. São indivíduos insensíveis que têm uma resistência prévia à mensagem do Evangelho, seja por falta de conhecimento, influências negativas ou até mesmo por terem seus corações endurecidos pelo pecado. Essas pessoas podem ter suas mentes cauterizadas pelo ceticismo em relação à fé. Assim, elas não permitem que a palavra de Deus penetre em seu ser e transforme suas vidas. Então, da mesma forma que as aves devoram as sementes à beira do caminho, expostos
por não conseguirem penetrar neste solo duro, assim o inimigo, representado pelo diabo, ele rouba a palavra de Deus dessas pessoas, impedindo que ela frutifique e dê frutos. Em Mateus, no capítulo 13, 20 e 21, lemos: "O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende." No segundo solo mencionado nesta parábola, Jesus descreve que algumas sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Essas sementes brotam rapidamente, mas murcham e secam por falta de raízes. Esse solo pedregoso representa uma condição de coração superficial e inconstante, um coração sem propósito, sem perseverança. Quando a semente é lançada nesse solo, ela encontra um ambiente aparentemente favorável para germinar, mas a falta de profundidade impede que as raízes se desenvolvam adequadamente. Essa representação nos alerta sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus com entusiasmo e alegria inicialmente, mas não possuem uma base sólida em sua fé. Eles são facilmente abalados pelas dificuldades e pelas tribulações que surgem ao longo do caminho. Essas pessoas podem demonstrar um interesse temporário pela mensagem do Evangelho, mas não perseveram quando são confrontados com perseguições, oposição ou sacrifícios exigidos pela fé cristã. Como as plantas que murcham e secam sob o calor do sol, esses indivíduos desanimam e abandonam sua fé quando as circunstâncias se tornam desafiadoras. A falta de raízes profundas indicam uma falta de comprometimento e fundamentação na palavra de Deus. Sem uma base sólida, a fé não consegue se sustentar e crescer de forma saudável. É necessário que tenhamos uma fé enraizada em Jesus Cristo e na verdade de suas palavras. Então, em Mateus, no capítulo 13, no versículo 22, ele também diz: "E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera." No terceiro solo mencionado desta parábola, Jesus descreve que algumas sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Este solo representa uma condição de coração preocupado com as coisas deste mundo, onde a palavra de Deus é sufocada e não consegue produzir frutos. Os espinhos simbolizam as preocupações, as riquezas e os prazeres passageiros que competem com a palavra de Deus em nosso coração. Quando a semente é lançada neste solo, ela pode até brotar, mas os espinhos crescem ao seu redor, roubando sua vitalidade e sufocando o seu crescimento. Essa representação nos alerta sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas permitem que as preocupações dessa vida, o desejo de riquezas materiais e busca pelos prazeres deste mundo, ocupem o lugar central em suas vidas. Eles se deixam consumir pelos cuidados e ansiedade do mundo, e essas preocupações acabam tomando a primazia em seu coração, impedindo o crescimento espiritual. Assim como os espinhos competem com as plantas por nutrientes e espaços, essas preocupações do mundo competem com a palavra de Deus em nossa vida. Elas nos distraem, nos afastam do propósito de Deus e impedem que a palavra frutifique em nosso ser. Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 23, Jesus continua dizendo: "Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. No quarto solo mencionado nesta parábola, Jesus descreve que algumas sementes caíram em um solo bom, onde elas cresceram e produziram uma colheita abundante. Este solo representa uma condição de coração receptivo e fértil, onde a palavra de Deus é recebida, compreendida e frutifica abundantemente. Este solo bom simbolizam aqueles que ouvem a palavra de Deus com o coração aberto e disposto a receber a mensagem. São pessoas que se humilham diante de Deus e, reconhecendo sua necessidade pela graça,
e a verdade em suas vidas. Elas acolhem a palavra com alegria e aplicam-na em seu cotidiano. Quando a semente é lançada num solo bom, ele encontra condições favoráveis para germinar e crescer. As raízes penetram profundamente, encontrando nutrientes e água necessários para o desenvolvimento saudável da planta. Assim, a palavra de Deus ela penetra o coração do homem, transformando e o capacitando a viver uma vida frutífera. Esses indivíduos têm uma compreensão clara da palavra de Deus e aplicam em suas vidas. Elas cultivam uma relação íntima com Deus, buscando conhecê-lo cada vez mais através da leitura da Bíblia, da oração e da comunhão com outros cristãos. Eles permitem que a palavra de Deus influencie nas suas escolhas, valores e atitudes, resultando em uma vida de obediência e santidade. O solo bom representa a importância da receptividade da prática da palavra de Deus em nossa vida. Jesus, uma vez, ele disse: "Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos." João 8:31. Quando nos entregamos completamente à palavra de Deus, permitimos que ela frutifique em nós e então testemunhamos o poder transformador de Deus em nossas vidas. Ao cultivarmos um solo bom em nosso coração, devemos estar atentos para remover qualquer pedra, espinho ou obstáculos que possam impedir o crescimento saudável da palavra em nossa vida. Devemos estar dispostos a se arrepender de nossos pecados, perdoar aqueles que nos ofenderam e buscar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos ser como solo bom, recebendo a palavra de Deus com alegria e permitindo que ela transforme a nossa vida. Que estejamos dispostos a obedecer a sua palavra e viver em santidade, para que possamos produzir uma colheita abundante de frutos espirituais que glorifiquem a Deus e sirvam como testemunho do seu amor e poder em nossas vidas. E assim, chegamos ao final da parábola do semeador. E aqui, Jesus nos lembra da importância de ouvir com atenção e compreender a mensagem que ele está compartilhando. Ele encoraja seus seguidores a serem como solo bom, receptivos à palavra de Deus e dispostos a permitir que ela frutifique em suas vidas. A parábola do semeador nos desafia a examinar nosso coração e a considerar como estamos recebendo a palavra de Deus. Jesus nos lembra que assim como diferentes tipos de solo produzem resultados diferentes, nossa resposta à palavra também determinará o fruto que produziremos em nossa jornada espiritual. Portanto, o final da parábola do semeador nos convida a tomar uma decisão. Devemos escolher ser como solo bom, aquele que ouve, compreende e aplica a palavra de Deus em sua vida diária. Devemos ser receptivos e dispostos a permitir que a palavra de Deus transforme nossos corações, moldando-nos à imagem de Cristo. Ao nos tornarmos solo bom, podemos experimentar a alegria de uma vida frutífera e significativa. Podemos testemunhar o crescimento de uma fé sólida e madura, resistente às provações e capaz de influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Que cada um de nós escolha ser solo bom em nossa jornada espiritual. Que estejamos dispostos a abrir nossos corações, a aprofundar nosso conhecimento da palavra de Deus e permitir que ela produza frutos abundantes em nossa vida. Que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, vivendo uma vida de obediência, amor e serviço ao nosso Deus e ao próximo. Que essa parábola nos inspire a cultivar um solo fértil em nosso coração e compartilhar a mensagem do Evangelho com outros, semeando a semente da palavra de Deus ao nosso redor. Assim, podemos ser instrumento nas mãos de Deus para levar esperança, transformação e salvação à vida daqueles que ainda não conhecem o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu queria muito orar com você e por você que assistiu este vídeo até o final e se identificou com algum dos tipos de solo e foi tocado pelo Espírito Santo para tomar uma decisão em sua vida
em ser um solo bom. Então, convido a você, feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor Deus, nosso Pai amado, hoje erguemos nossos corações diante de Ti em oração por todos aqueles que ouviram a parábola do semeador. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o semeador celestial que lança a semente da Tua palavra em nossas vidas. Agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de receber a Tua mensagem de amor e salvação. Pedimos, ó Deus, que abra os corações daqueles que ouviram a Tua palavra neste momento, que eles possam ser como solo bom, receptivos e dispostos a permitir que a semente da Tua palavra germine e cresça em suas vidas. Remova, meu Deus, todo e qualquer obstáculos, pedras ou espinhos que possam impedir o crescimento saudável da Tua palavra nesses corações. Meu Deus amado e Senhor, sabemos que há desafios e adversidades que podem tentar sufocar a semente da Tua palavra na vida daqueles que ouviram esta palavra. Pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que Tu fortaleça suas raízes espirituais e que essas raízes de fé se aprofundem e busquem sustento nas fontes inesgotáveis do Teu amor e graça. Dai-lhes, ó Pai, compreensão e discernimento para aplicarem a Tua palavra em suas vidas diárias. Que eles sejam transformados pelo poder da Tua palavra, moldados à imagem de Cristo e capacitados a viver uma vida de obediência e santidade. Senhor, oramos por um crescimento espiritual constante na vida daqueles que ouviram a Tua palavra. Que eles experimentem um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor. Que sejam cheios do Espírito Santo e capacitados a produzir frutos abundantes que glorifiquem o Teu nome. Pedimos também, meu Pai, ó Deus amado, que nos capacites como Teus servos a semear a Tua palavra ao nosso redor. Que sejamos fiéis em compartilhar o Evangelho, confiando em Ti para regar a semente e trazer crescimento espiritual na vida daqueles que ouvem. Conceda-nos, ó Pai, a alegria de testemunhar a colheita abundante dos frutos espirituais na vida daqueles que receberam a Tua palavra. Que eles se tornem discípulos fervorosos, irradiando a luz do Teu amor e impactando positivamente o mundo ao seu redor. Confiamos em Ti, Senhor, sabendo que a Tua palavra é viva e eficaz. Acreditamos que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Entregamos a Ti todos aqueles que ouviram a Tua palavra, confiando em que Tu és o Deus que realiza o crescimento espiritual e a transformação em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, oramos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém.